Olá, meus irmãos, paz seja com todos, amém? Sejam aí todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Partilhando o Pão. Vamos aí nos apresentar, né? A paz e o tempo da paz. Eu sou o irmão Jesus, que a paz esteja com vocês, amém, irmão? Amém, meus irmãos. Irmão, irmã, amém? Estamos aqui para compartilhar com vocês o alimento que Deus ele colocou na nossa mesa nesse dia, amém? Já é noite, mas o Senhor falou conosco. Nós viemos aqui para gravar esse vídeo. Meu irmão, minha irmã, recebe aí na tua vida, né? Que seja a bênção de Deus essa palavra para você e para tua casa, amém? Eu vou pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, para você que está chegando agora, para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, clica no sininho das notificações e compartilha, meu irmão. Compartilha, não nós, mas compartilha a palavra do Senhor, amém? Vamos aí já partir para a palavra que está ali no livro de Tiago, capítulo 3, eu vou ler do versículo 10 ao 17, que diz assim, ó: da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso, pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então, que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Mas se o coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Perdão. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica, pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia. Produz uma colheita de boas ações. Não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Amém? Até aqui. Amém. Amém. Irmão, a palavra de Deus, aqui em Tiago capítulo 3, verso 10 em diante, fala sobre o dominar a língua. Como a gente pode dominar a língua? Ele não pode servir a Deus, ser bom e ser ruim. Não existe meio termo, irmão. Ser bom e ser ruim. Ou você é bom ou você é ruim. Então, irmão, não existe meio termo. Então você está uma pessoa, você nem é bom e nem é ruim. Então você tem as coisas ruins e as coisas mal. Então, às vezes faz coisa boa, às vezes faz coisa ruim. Então não pode ser duas coisas. Ou você é bom ou você é ruim. Não existe meio termo, irmão. Então, não dá para ficar em cima do muro. Né? Não dá para você ficar em cima do muro. O que nós estamos tentando passar para vocês é ensinar um caminho para você. É mostrar o caminho para vocês seguir o caminho certo. Não da maneira errada. Aqui ele fala, aqui no 11, por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Não tem como. Então, ou doce ou amarga. Ou você é bom ou você é ruim. Não existe meio termo, irmão. Então, o que ele fala? Dominar a língua que significa você ter o domínio sobre a sua vida aqui na terra. Qual é o seu domínio aqui na terra? Você não pode estar simplesmente, irmão, vivendo as duas coisas. Eu falo que sirvo a Deus, mas eu falo mal das pessoas,
eu sou uma pessoa ignorante, eu sou isso, eu fico irritado, eu fico nervoso, eu me levanto contra outra pessoa. Então, tudo isso, irmão, é uma pessoa que não tem domínio sobre ela, sobre a vida dela. Ela simplesmente é dominada pelo mundo. O mundo domina a vida dela. Então, se nós não tiver o domínio na nossa vida de dominar aquilo que vem sobre nós, aqueles pensamentos ruins, pensamentos errados que vêm contra a nossa vida, e nós não ter esse domínio, nós vamos sempre estar perdendo. Por quê, irmão? O mal, ele está ao nosso redor. E todo momento ele trabalha em cima de algumas coisas que nós faz. Aquilo que nós estamos fazendo é que o mal está trabalhando em cima. Então ele vai levar você numa situação de você pecar, de você falar mal, de você irritar. A pessoa vem falar mal de você, você vai ficar irritado com aquela pessoa. Então é tudo para você sair da direção de Deus. Por que ele fala aqui no verso 13? De Tiago capítulo 3, verso 3. Existe entre vocês alguém que seja sábio ou inteligente? Ele está fazendo uma pergunta. Então, se você é uma pessoa inteligente, você vai sempre ficar ali antes de tomar qualquer decisão, você vai parar, você vai analisar a situação antes de tomar qualquer situação, qualquer decisão em fazer qualquer coisa. Então, você é uma pessoa sábia. Você não toma decisão antes de ver aquela situação, se aquela situação realmente é de Deus ou não, ou a coisa boa ou ruim. Então você é sábio. Então ele fala aqui no verso 15, essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é desse mundo e da nossa natureza humana. Então quando nós temos os nossos pensamentos, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, então não é de Deus, é do mundo. Então nós temos a natureza do mundo, nós vivemos no mundo e nós temos que ter essa certeza. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nós estamos saindo do mundo, nós estamos saindo da escuridão, nós estamos entrando no mundo da luz, no mundo espiritual, que é de Deus. Ele fala aqui, ó, no verso 17, a sabedoria vem do céu, antes de tudo, pura e também pacífica e bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia. Então, se você tem isso, irmão, você é uma pessoa que tem Deus no coração. Você tem o amor de Deus. Quando o amor de Deus ela entra em nosso coração, né, consiga ter tudo isso. Ter amor, ter misericórdia. É uma pessoa pacífica, uma pessoa bondosa. É uma pessoa que madura, né? Então você consegue dominar essas coisas. Agora, quando você não consegue, irmão, você está o quê? Em cima do muro. Você nem serve a Deus, nem serve o mundo. Então você fica mais ou menos aí, não tem uma vida na presença de Deus. Você tem uma vida mais ou menos, né? Nem está com Deus, nem está no mundo. Fica uma coisa meio bagunçada. Então precisa tomar uma decisão de mudar completamente, né? Ele fala aqui, ó, no verso 14, mas no coração de vocês existe inveja e amargura, egoísmo, então não minta contra a verdade, e gabando-se de ser sábio. Então, irmão, o que Deus está falando, né? No 14, não, no seu coração está cheio. Você pode encher de coisas boas ou de coisas ruins, né? É isso que a palavra está dizendo. Você pode ser bom ou pode ser ruim. As duas coisas não dá certo, né? Não pode ser duas coisas. Como nós falamos no vídeo anterior, né? Que temos a presença de Deus, a essência de Deus em nós, né, meus irmãos? Como que nós podemos dizer que somos filhos de Deus, que somos servos do Deus Altíssimo, que o Senhor habita em nós, né? Se nós não somos capazes de mudar nossa natureza, né? Deixar nossa natureza humana para trás e seguir a vida espiritual com Cristo. Que a palavra fala que a mesma boca sai palavras de bênçãos
e palavra de maldição, palavras de agradecimento e palavras de maldição. Mas aqui embaixo, no finalzinho, fala, né, meus irmãos, isso não deve ser assim. Então, assim, minha irmã, você não pode olhar para as coisas, viver na presença de Deus e continuar fazendo as coisas terrenas. Tipo, xingar os filhos, xingar o marido, maldizer o marido, né? Às vezes fica ali irritada, minha irmã, estressada com o marido, aí você pega e vai falar mal para sua irmã, que seja sua irmã de carne, sua irmã na fé, ou para um parente seu. Nós temos que ser pessoas maduras, né? Maduras, pessoas que sabem estar na presença de Deus, que sabem ali, como é que eu vou dizer? Dominar, né? Viver na presença de Deus, ter a essência de Deus ali dentro de você. Minha irmã, deixar que o Espírito Santo, ele venha e domine você. Eu vou abrir aqui no livro de Tiago, deixa eu ver se eu consigo aqui de Tiago não, perdão, meus irmãos, de Gálatas, certo? Deixa eu ver se não vai fazer barulho aqui essa Bíblia aqui, Gálatas 6. Eu vou ler aqui no livro de Gálatas 6, o versículo 7 e o 7 e 8. Já abri aqui, consegui aqui. Gálatas 6, versículo 7 e 8 diz assim, ó, não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Tá entendendo o que eu estou falando? Viver na essência, com a essência de Deus dentro de nós. Viver ali dentro da palavra de Deus, porque todo mundo fala, os mandamentos, né? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos. Mas, meu irmão, não é só isso. Minha irmã, não é só isso. É a nossa conduta dentro do nosso lar. Eu tô sendo assim cobrada pelo Espírito Santo para falar que as pessoas têm que começar a se consertar, principalmente dentro do lar. Porque não adianta você ir para a igreja, meu irmão, pôr lá sua Bíblia na sua bolsinha, meu irmão, pôr sua Bíblia debaixo do braço e ir para a casa de Deus de terno e gravata, de roupa toda bonita ali, mostrando que está santificado. A aparência sua por fora, mas e a sua aparência interna, meu irmão? O externo não quer dizer nada. O bonito é o interno nosso. Deus mostra ali, olha, o que adianta a pessoa estar lá se dizendo santo, quando está lá fazendo cultos a mim, louvando, cantando hinos de adoração, mas quando está em casa, não dá um bom testemunho para a esposa não trata o marido de acordo, os filhos, né? Os filhos com rebeldia contra os pais, sim, jovem, você adolescente que está assistindo esse vídeo, que eu creio que Deus está falando com você, né? Se eduque, se reeduque, peça a orientação do Espírito Santo de Deus, para que vocês venham o quê? Venham estar na presença de Deus, em santidade de verdade, né? Passa ali, acabou de chegar do culto, passa, dá um chute no móvel ali, sem querer, bate com o dedão ali, já sai xingando, amaldiçoando até a 10ª geração da casa. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus está falando, olha, Jesus está voltando e nós temos que nos consertar, e nós temos que nos limpar, nos purificar. Como eu falei no vídeo anterior, né? Ter a essência de Deus, viver na presença de Deus. Por quê? Porque a essência de Deus, a presença de Deus em nós, tudo transforma. Transforma nossa vida, transforma nossa maneira de agir, nossa maneira de falar, né?
Nós temos que ter sabedoria. Como diz ali na palavra, Deus fala que a sabedoria desse mundo de nada adianta para nós. Que a verdadeira sabedoria é a sabedoria que vem dele, de Deus. Né? Se nós usarmos nossa sabedoria para nós estarmos aqui vivendo em santidade, nós vamos estar o quê, minha irmã, meu irmão? Nós vamos estar nos policiando, nós vamos estar vigiando quando nós vamos falar, o que nós vamos falar. Meu irmão, minha irmã, está nervoso, está estressado? Ok, acontece. Afinal de contas, nós somos carne. Mas não deixa a carne prevalecer sobre o teu espírito. Não deixa. Quando ficar nervoso, respira fundo, sabe? Respira fundo. Começa a dar glória a Deus. Começa a louvar o nome do Senhor. Coloca ali um louvor. Quantas vezes, meu irmão, eu fico, minha irmã, estressada. Sim, eu fico nervosa por conta das dores, dos problemas que a gente tem. Mas ali, quando eu vejo que eu estou muito assim, né, afobada, muito ali, exausta, cansada, eu vou louvar a Deus. Eu coloco um louvor, né, amor? Com certeza. A gente começa a louvar, a adorar a Deus. Ali a gente começa a falar com o Espírito Santo: Senhor, vem sobre mim, me ajuda, né? Me ajuda a vencer essa peleja, me ajuda a vencer essa batalha. E ali o Espírito Santo, ele vai ali, olha, atuando no nosso coração, na nossa mente, de uma forma tamanha que, sabe, todo o estresse, todo o nervosismo cai por terra. Cai por terra. Meu irmão, a vida não é fácil para ninguém. Todos passamos por lutas, por perrengues aí, difícil, muito difícil. Mas nós temos que estar em santidade. Nós temos que estar ali como Pedro. Acha que foi fácil para Pedro descer daquele barco e sair andando por cima da água? Não, ele teve que confiar, ele teve que acreditar, ele teve que olhar para Jesus, senão ele não teria arredado o pé. Todo mundo fala, né? A gente fala, né? Pedro afundou porque olhou para a situação. Mas antes de afundar, ele olhou para Jesus. Ele olhou para Jesus, porque ninguém ia descer do barco assim, no meio do mar, de um rio assim imenso, com aquele vento forte, com a água batendo. Minha irmã, você descia do barco? Você põe o pezinho lá, igual Pedro pôs? Não colocava, porque a gente ia ter medo, porque a gente ia ter dúvida, porque a gente ia olhar para a situação. Pedro não olhou para a situação, ele só falou: Senhor, é o Senhor mesmo? Então fala para mim até o Senhor que eu vou. E Jesus falou: então vem. E ele foi, sem pensar. Depois, lá na frente, já na caminhada, né? Ele parou de olhar para Jesus e olhou, mas na mesma hora ele clamou para Jesus, e Jesus foi lá e levantou ele de novo. Nós caímos, minha irmã, meu irmão, nós caímos. Quantas vezes eu caio, eu sou carne, eu tenho minhas fraquezas ainda, eu tenho, mas quantas vezes, vou falar para vocês, ontem ainda, eu estava assim, me sentindo entristecida, abatida, sabe? E ali Jesus veio de uma forma assim, mas de uma forma, ele me deu a palavra assim, que eu falei: meu Deus, como é que pode, sabe? Toda a minha força voltou, toda a fé voltou em mim, eu voltei a crer, eu voltei a orar ali. Foi coisa assim, eu me vi assim, Pedro. Eu me vi Pedro, sabe? Eu estava andando sobre as águas e de repente eu tirei os olhos do Senhor e eu comecei a afundar. Mas o Senhor, na hora ele veio a meu favor. É assim que Deus é. Mas para isso, minha irmã, nós temos que governar nossa língua, controlar nossa língua pecadora, né? Agora aqui eu abençoo meu marido. Meu marido é uma bênção. Daqui a pouco eu estou tacando pedra no homem. Eu abençoo a vida do meu filho. Meu filho é tão bom porque fez algo para mim. Mas daqui a pouco eu começo a jogar pedra no meu filho. Nós não podemos ser assim. Ou nós estamos servindo a Deus, ou nós estamos servindo ao mundo. E o mundo jaz no maligno, né, amor? Com certeza. Então, irmão, o que Deus está
querendo que nós passamos para vocês entenderem. Aqui em Gálatas, capítulo 6, verso 7, ele fala: não se engane, ninguém zomba de Deus. O que Deus está falando sobre isso? Porque eu posso enganar as pessoas. Eu posso me fazer de crente, falar que eu sou uma pessoa de Deus, que eu sou uma pessoa boa. Eu posso enganar as pessoas, ser humano, mas Deus eu não engano. Não tem como você enganar Deus. Exatamente. Não adianta eu pegar todo sábado, domingo, eu ponho a Bíblia debaixo do braço e vou para a igreja. Se fazendo uma pessoa boa, legal, mas eu olho o vizinho, eu falo mal do vizinho, eu faço aquilo, debaixo. Eu tenho aquele desejo no coração de maldade. Eu não me consertei, eu não me livrei da maldade do meu coração. Exato. Então precisa se livrar dessa maldade. Então, como meu marido leu ali, falou, Deus está falando, olha, ninguém zomba de mim. Se você está em santidade, se você é santo, você é santo. Mas você pode enganar os outros, mas você não engana. Se você plantar na sua natureza humana, o que é plantar na natureza humana? Né, amor? É ficar irritado. Natureza humana é só coisa ruim, né? É falar mal das pessoas que você conhece, da sua própria família. É agir de maneira desonesta com os outros. É desonesto, sabe? Enganar, mentir. Isso é plantar na natureza humana nossa. Nós não podemos plantar na nossa natureza humana, porque Deus fala o quê? Se nós plantar na natureza humana, nós vamos colher a morte. A morte. E se nós plantar na natureza do Espírito, se nós, na hora do nervosismo, Espírito Santo me ajuda, Senhor, fala através de mim, me acalma, traz paz no meu coração, Senhor, me dá mansidão. Nós vamos colher o quê? Nós vamos colher vida eterna. Porque se nós plantar no Espírito, nós não vamos pecar, nós não vamos errar. Nós podemos sim cair, né, amor? Vez ou outra, a gente se abate, a gente enfraquece, mas nós clamamos, é o que eu falei ontem, eu estava mal, eu estava bem mal, mas o Senhor, Ele veio ao meu socorro. Nós suportamos, né? Qualquer cristão, né? Sim, suportar. Tem que suportar e tem que falar palavras de amor, independente do que a gente está sentindo, de como a gente está, sabe? Não dá brecha para o inimigo ele agir na nossa vida, né, mãe? Porque se nós der brecha, uma brecha, minha irmã, uma brecha, o inimigo vai se aproveitar daquilo e vai deitar e rolar sobre nós. Então, olha, não vou ficar aqui falando muito, porque o que Deus falou aqui foi tremendo. Palavra de Tiago, né? Nós temos que ter o quê? Uma mudança de vida. Domina, né? Não adianta eu falar que eu sirvo a Deus, mas a minha vida não muda. E quando eu falo a vida não muda, irmã, não é, eu tenho que ser curada, eu tenho que ter muito dinheiro, eu tenho que ser abençoada, não. Eu tenho que ser uma boa mulher, eu tenho que ser uma boa esposa, uma boa vizinha, eu tenho que ser... Mudança espiritual. Eu tenho que ter uma mudança de vida. Amém? Meu irmão, seja um bom homem, tenha uma mudança de vida. A palavra de Deus diz aqui, olha, mudança de vida. Nós precisamos ter mudança de vida, nós precisamos controlar a nossa língua. Independente da situação, nós temos que exaltar, glorificar. Lembra que a palavra de Deus fala, em tudo dai graça. Amém? Essa é a palavra que Deus deu para nós e mandou que nós compartilhássemos com vocês. Jesus está voltando e Ele tem pressa. E aquele que tem ouvido, ouça, né? Que tem boca. Porque o Espírito Santo está falando às igrejas. O Espírito Santo, né? O Senhor está voltando e Ele quer nos resgatar, Ele quer nos levar para casa. Mas Ele vai levar aquele que estiver vivendo para Ele, com Ele, viver em santidade. Amém, meus irmãos, minhas irmãs? Receba essa palavra na tua vida, receba e faça bom uso dela. Amém? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.